Boa tarde a todos. Dando início à nossa 7ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Primeiramente, agradecer a presença dos colegas vereadores, Yuri Campos, vereador Antônio Horst, vereadora Beth Gribler, vereador Décio Hansen, vereador Douglas Bittencourt, vereadora Gabriele Martins, vereador Jacó Imig, vereador João Dilkin, os colegas da casa e o Luiz Plínio dos Santos, aqui assessor da ex-deputada, né, da vereadora Gabriele. O que tu acha? Sempre iniciamos a CCJ com a leitura de um trecho da promulgação da Constituição. A Constituição não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Nós, os legisladores, ampliamos os nossos deveres e teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência e a inépcia. Quebrando um pouquinho o protocolo, o vereador João Dilkin quer fazer o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos, colegas, funcionários da casa, Plínio. Hoje, então, quero só, para quem nos assiste de casa e já deve ter percebido um pouco, e para os colegas, né, meio que uma prestação de contas também. Na última semana, então, a gente fez a instalação das novas câmeras de transmissão da sessão para melhorar ainda mais a qualidade, já que a gente está vivendo essa realidade agora de mais virtual, online, temos a comunidade participando mais pela internet, né, do que presencial. Óbvio, neste momento é só online. Então, agora as transmissões foi feito um investimento para melhorar ainda mais essa transmissão para a população. Então, meio que uma prestação de contas para vocês e para a comunidade, então. Perfeito. Também vou notificar uma mudança no protocolo. Primeiramente vai ser o secretário que vai fazer a leitura do projeto e depois o advogado dá o parecer jurídico. Então, dando início, peço ao secretário que faça a leitura do objeto do projeto. Expediente 03 de 2021. Projeto de Lei 09 de 2021. Origem, Poder Executivo Municipal. Objeto: altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2498 de 2020, de 12 de novembro de 2020, e da outras providências. Vou pedir a liberdade para o presidente para fazer a leitura do projeto. Por favor. Altera o artigo 1º da Lei Municipal de número 2498 de 2020, de 12 de novembro de 2020, e da outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 2498 de 12 de novembro de 2020, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 1º. O nome da Rua Parobé, no trecho compreendido entre a Rua Sevilha e a Rua São Cristóvão, passando a denominar-se Rua João Parobé, pertence ao bairro Sol Nascente. Nova resolução. Artigo 2º. É revogado o artigo 11 da Lei Municipal número 141 de 96, de 2 de janeiro de 96. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a contar de 12 de novembro de 2020. Passo ao advogado, então, fazer o parecer jurídico. Esse projeto ele só está adequando o bairro que... Então, o vereador Gringo, ano passado, fez esse projeto de lei para dar o número de João Parobé. Por causa tem 2 nomes de ruas de Parobé, dando confusão, principalmente ao correio, entrega a domicílio das pessoas que eram domiciliadas na denominação dessas ruas de Parobé. Veio um documento da CEPLUR dizendo que era Rincão dos Ilhéus, daí agora a CEPLUR, uma revisada, diz que agora é no Sol Nascente. Daí só está adequando para dizer que Sol Nascente, de acordo com a lei orgânica, incumbe a Câmara Municipal a aprovar qualquer alteração em nome de ruas. Por isso o projeto vai à votação. Perfeito. Boto então em discussão sobre a legalidade. Fazer o uso da palavra, presidente. Só para contribuir, então, tem 2 ruas no município, como o doutor comentou, e tem mais algumas também que já foram solicitadas, e acredito que eu estarei entrando com o projeto, né, na rua João Pessoa, que tem uma no bairro Lago Azul e uma no bairro Rincão, né, onde dá problema nas correspondências, nos pedidos de teleentrega, enfim. Esses dias, né, para fim de comentar, um morador me comentou, né, que fez um pedido, né, o pessoal
foi fazer a teleentrega e não era, e daí o rapaz que ia fazer a entrega do pedido ficou brabo, né, porque o endereço estava errado, né, e quase deu confusão. Então, essa é uma situação até por questões de documentos, né, de correspondências, que a gente precisa ser analisado aí, tá bem? Perfeito. Alguém mais? Alguma colocação, Juca? Então bota ele em votação. A favor. Favorável. Declaro então aprovado por unanimidade. Próximo projeto, por favor. Expediente número 15 de 2021. Projeto de lei 11 de 2021. Origem Poder Legislativo Municipal. Autores, vereadores Yuri Campos e Jacó Imig. Objeto: institui medidas de transparência referentes às despesas com ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no município de Estância Velha e dá outras providências. Peço a licença para ler o projeto. Por favor. Acho que aqui é a justificativa, né? Aqui, ó. Institui medidas de transparência referentes às despesas com ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no município de Estância Velha e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam instituídas, nos termos da lei, medidas de transparência referentes às despesas com ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no município de Estância Velha. Parágrafo único. Para os fins do disposto do caput deste artigo, consideram-se despesas as realizadas em decorrência de estado de calamidade pública ou de emergência, decretados no município de Estância Velha, que visam o combate à pandemia causada pelo coronavírus, a Covid-19. Artigo 2º. Para a consecução dos objetivos dessa lei, fica o Poder Executivo Municipal obrigado a disponibilizar em página oficial ou link no portal da transparência, em formato de fácil acesso e entendimento, informações sobre o dispositivo no artigo 1º dessa lei com relação a: primeiro, concursos públicos. Segundo, contratos públicos. Terceiro, seleções públicas. Quarto, compras públicas. Quinto, parcerias. Sexto, doações. Sétimo, comodatos. Oitavo, cooperações. Nono, repasses. E 10, transferências. Parágrafo 1º. As informações relativas a contratos públicos, aquisição de materiais e de prestação de serviços, nos casos em que houver dispensa de procedimentos licitatórios, parcerias e doações, devem ser disponibilizados com os valores unitários dos projetos. O quantitativo, quando for o caso, o valor total, nome completo ou razão social, número de cadastro de pessoa física ou cadastro nacional de pessoa jurídica. No contratado, data de assinatura e prazo de vigência, quando houve contrato administrativo. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades de administração municipal deverão manter atualizadas as informações referidas neste artigo. Artigo 3º. Todas as ações realizadas pelo município de Estância Velha em relação ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, anteriores e posteriores à data de publicação dessa lei, deverão constar nas informações divulgadas nos termos do seu artigo 2º. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto vigorar a decretação de estado de calamidade pública no município de Estância Velha, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Era isso, presidente. Isso, coloco então... Aliás, repasso para o advogado. Do ponto de vista jurídico, o projeto está plenamente apto a ser votado de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe, sendo um dos princípios que regem o administrador público, a publicidade de seus atos, bem como a Lei 12.527 de 2011, que é a lei que fala sobre acesso às informações públicas. Só um adendo: não basta que a informação ela seja colocada à disposição da população, ela tem que ser de fácil compreensão e entendimento dela. Porque se a gente for analisar o portal da transparência do município de Estância Velha, há um link onde diz Covid-19, mas ao clicar no mesmo, literalmente socado os empenhos onde praticamente 99,9% da população não tem o mínimo entendimento. Mas do ponto de vista jurídico, ele tenta então expandir mais o fácil entendimento, já que nada mais justo do que a própria população ser o fiscal do dinheiro que ela mesma paga dos seus impostos. Perfeito. Coloco então o projeto em discussão. Fazer uma parte, senhor presidente. Por favor. Essa lei, então, veio ao encontro do nosso levantamento que foi feito dos gastos com o Covid, enfim, as despesas e receitas referente à legislatura passada, gestão passada, onde a gente busca, então, né, daqui para frente, mais transparência, né, nos gastos públicos, onde fica mais fácil de nós entender,
mais fácil do executivo se organizar e mais fácil também da comunidade compreender, né, a aplicação dos recursos. Mais algum colega? Não, só é que agora na CCJ a gente só discute o mérito jurídico, Legalidade. né? Uhum, Aí sim. o mérito mesmo do geral a gente tem que deixar para fiscalizatória depois. Perfeito. Mas, Não? tranquilo. Então, coloco o projeto em votação. Favorável. A favor. Declaro então aprovado por unanimidade. Próximo projeto, por favor. Expediente número 14 de 21, projeto de lei 10 de 2021. Origem, Poder Executivo Municipal. Altera incisos e acrescenta artigos na Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2022. Desculpa, 2002. E dá outras providências. Altera incisos e acrescenta artigos na Lei Municipal de número 768/2002, do Código Tributário Municipal. O prefeito municipal de Estância Velha, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona e promove a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 5º, 15º, ou o inciso... Peraí, deixa eu só... porque tá meio apagadinho. O inciso 15 do artigo 2º do artigo 54 da Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação. Artigo 54, parágrafo 2º. 15º. Do domicílio do tomador do serviço de subitem 15.9, nova resolução. Artigo 2º. Fica acrescido o artigo 54A, a Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002. Com a seguinte redação. O artigo 54A. Ressalvadas as exceções de especificações estabelecidas no parágrafo desse artigo, considera-se tomador do serviço referidos nos incisos 23, 24 e 25 do artigo 54 dessa lei, o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva a estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor do qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-las as denominações da sede, filial, agência, posto de identificação, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Parágrafo 1º. Considera-se tomador dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres referidos nos subitens 4.22 e 4.23, referidos no inciso 23 do artigo 54 dessa lei, a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo, empresarial ou coletivo por adesão. Parágrafo 2º. Para os fins de aplicação do estipulado no primeiro parágrafo desse artigo, nos casos em que se houver dependentes vinculados ao titular do plano de saúde ou de medicinas e congêneres, será considerado apenas o domicílio do titular. Parágrafo 3º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres referidos no subitem 15.01 da lista de serviços constante no parágrafo 1º do artigo 48 desta lei, prestados diretamente aos portadores de cartão de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Parágrafo 4º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços de administração de cartões de crédito, débito e congêneres referidos no subitem 15.01 da lista de serviços constante no parágrafo 1º do artigo 48 desta lei, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por: primeiro, bandeiras. Segundo, credenciadoras. Ou, terceiro, emissoras de cartões de crédito e débito. Parágrafo 5º. No caso dos serviços de administração de carteira de valores imobiliários e dos valores de administração e gestão dos fundos e clubes de investimento referidos no subitem 15.01 da lista de serviços constante no primeiro parágrafo do artigo 48 dessa lei, o tomador é o cotista. Parágrafo 6º. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado. Parágrafo 7º. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no país. E no caso do arrendatário, não domiciliado no país, o tomador é o beneficiário do serviço do país. Nova resolução do artigo 3º. É acrescentado ao parágrafo 7º o artigo 77 da Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2022, com a seguinte redação. Artigo 77. Parágrafo 7.
Também são responsáveis pela retenção e pagamento do ISSQN as credenciadoras ou as emissoras de cartão de crédito e débito referidas no inciso 2º ou 3º do parágrafo 4º do artigo 54A desta lei, pelo imposto devido pelas bandeiras de cartões de crédito e débito referidas no inciso 1º do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados na forma do subitem 15.01 da lista de serviços número parágrafo 1º do artigo 48 desta lei. Nova resolução. Artigo 4º. Ficam acrescidos o artigo 91A e parágrafos à Lei Municipal número 768, de 27 de dezembro de 2002, com a seguinte redação. Artigo 91A. Os contribuintes ou responsáveis tributários pelo pagamento do tributo devido em razão dos serviços prestados relativos aos subitens 4.22, 4.23 e 5.09, 15.01 e 15.09 deverão pagar o ICSQN devido até o dia 15º dia do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores na forma como determina a Lei Complementar 175/2020. Parágrafo 1º. Em relação às regras de pagamento previstas no caput desse artigo, quando não houver expediente bancário no 15º dia do mês subsequente ao de ocorrência pelos fatos geradores e vencimento do ICSN será antecipado para o dia 1º do anterior com o expediente bancário. É isso, presidente. Repassa então para o advogado, para o jurídico fazer a análise. Depois de toda a leitura do secretário da Comissão de Constituição e Justiça, sintetizando o que o projeto está adequando, tínhamos uma lei 157 de 2017, onde já previa que sobre o SSQN de cartão de crédito. Essa lei foi julgada, a Lei Complementar Federal, foi julgada inconstitucional pela STF no ano de 2019. Foi, então, o Congresso editou uma outra lei, que é a Lei 175, que praticamente a lei municipal está reproduzindo a cópia da lei federal na municipal, introduzindo nela. A única objeção que eu podia dar é que essa lei já foi promulgada dia 23 de setembro de 2020. No município ele está mudando só 6 meses depois. São 6 meses que o município deixou de ganhar dinheiro em cima dos cartões de crédito e débito sendo passados no município, bem como os planos de saúde. O que dispõe a Lei Complementar Federal que vai ser introduzida na Lei Municipal sobre o SSQN é que planos de saúde, como o Dr. Clean, Unimed, o SSQN vai ser cobrado em cima de quem é que está pagando o serviço. Hipoteticamente, eu, advogado da Câmara, tenho a Unimed, eu pago para a Unimed. Como é que é feito até hoje? A Unimed paga para Novo Hamburgo, onde é a sede dela. A partir da disposição desse projeto, agora o município vai ficar e cobrar 2% a 3%, depende da alíquota que é do município. O município que vai lucrar em cima dessa porcentagem, vai vir para a Estância Velha, onde eu tenho o meu domicílio. E para cobrar sempre em cima do titular do plano e não dos dependentes. Em relação aos cartões de crédito e débito, sempre as bandeiras agora vão ter que fazer e pagar também o imposto de SSQN em cima onde tu passa a maquininha no estabelecimento. Daí até o relator da CJ, uma breve conversa na minha sala, perguntou, mas como é que daí a gente vai saber os municípios, tudo, como é que estão passando as bandeirinhas, se eles não podem achar uma forma de burlar? Não. Também o projeto diz isso, a Lei Complementar Federal, que vai ser criado um banco de dados nacionais, onde vai ter que ter informação de todos os municípios, vão poder conferir para achar direitinho onde é que passa o cartão de cada um e poder conferência. Daí isso se chama administração tributária, onde vai ter que ser criado um banco de dados para cobrar. Para o município é ótimo, vai ganhar muito mais de SSQN que ganhou até hoje, porque a maioria, 90%, hoje é pago através de cartões de crédito e débito, também dos planos de saúde, que hoje cada vez mais a população está necessitando. Ponto de vista jurídico, plenamente apto, de acordo com a Lei Complementar 175, de 23 de setembro de 2020. Obrigado. Coloco então em discussão? Não? Em votação? Favorável, senhor. Favorável. Declaro então também aprovado por unanimidade. Mais algum projeto? Temos, né? Não? Para agora não? Não, então eu repasso então os projetos A para... leitura da ata, depois. E repasso os projetos para a Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória e peço ao secretário que faça a leitura da ata. Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do primeiro período legislativo da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Estância Velha, realizada em 1º de março de 2021. Coloca a ata em discussão. Em votação. Favorável. Favorável. Declaro também a ata aprovada por unanimidade.
procedemos então ao sorteio da palavra livre da sessão de amanhã. Vereador Yuri Campos. Vereadora Gabriele Martins. Vereador Lucas Argentino. Vereador Jacob Imig. Vereador João Dilkin. Vereador Douglas Bittencourt. Vereadora Beth Gribler. Vereador Antônio Vorst. E vereador Décio Hansen. Não havendo mais projetos a serem discutidos, encerro a reunião da comissão e convoco os vereadores para a próxima reunião ordinária da CCJ no dia 15/3, às 14 horas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Dando início à 7ª reunião da Comissão Especial e Parlamentar Fiscalizatória. Saúdo os colegas da mesa, demais vereadores presentes, funcionários da casa e a todos aqueles que estão nos assistindo. Já peço inicialmente para fazer a leitura dos projetos. Projeto de Lei 09 de 2021. Origem Poder Executivo Municipal. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2498 de 2020, de 12 de novembro de 2020 e da outras providências. Em discussão. Alguém tem algum comentário a fazer? Bom, esse projeto só prevê uma adaptação de ajuste de bairro de uma rua, de localização. Então, passo à votação. Favorável. Favorável. Aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de Lei 010 de 2021.
do Poder Executivo Municipal. Altera incisos e acrescenta artigos na Lei Municipal 768, de 27 de dezembro de 2002, e dá outras providências. Em discussão? Alguém quer fazer um comentário? Não. Bom, essa lei também está clareando um pouquinho na escrituração contábil e apresentação publicação dos dados com relação à transparência da lei do Covid, como são verbas gastas sem licitação de recursos, apenas se compra, né? Então se adapta isso para aparecer mais as quantidades de quem foi comprado, o valor unitário, e que realmente para quem faça a leitura da despesa consiga se localizar e identificar. Então, se ninguém mais tiver nada a colocar, colocamos em votação. Favorável. Favorável. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 011 de 2021, do Poder Legislativo Municipal. Autores: vereador Yuri Campos e Jacob. Institui medidas de transparência referentes às despesas em ações ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no município de Estância Velha e dá outras providências. Então nós invertemos aqui a ordem. Primeiro foi da rua. Não, mas nós já aprovamos 2. Sim, sim. Eu fiz o comentário antes, então, tá? Então eu faço uma correção. Então esse projeto aqui é o da transparência para clarear a apresentação dos dados sobre a Covid, sobre todas as despesas que não são licitadas. E boto em votação, então. Favorável. Favorável. Aprovado por unanimidade. Então eu faço só um comentário com relação à aprovação anterior, que foi o projeto que trata da regularização e regulamentação do ISQN sobre cartões de crédito, serviços médicos e planos de saúde, consórcios, sobre todos os tipos de consórcios onde o município se beneficia com o crédito do ISQN. Ok? Obrigado. Não era a lei do Jacó e do Yuri agora? De transparência? Já foi? E não dá para comentar mais? Pode? Pode? Eu achei... desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Mas assim, ó, a lei de vocês dois, essa de transparência, eu achei ela rica demais. Olha, rica demais pra gente... como eu posso dizer? Pra gente diminuir ela só pra pandemia. Eu acho que a gente, de repente, poderia colocá-la como padrão para ser sempre assim. Eu gostaria de acrescentar para que a lei durasse não só durante a pandemia, mas que ela fosse padrão para todos os tipos. Eu não sei se deu a entender a mim que ela é só durante a pandemia, mas eu achei ela rica a ponto de ela ser um padrão para todo tipo de transparência no município. Não só durante a pandemia, mas para sempre. Só para contribuir, vereador, essa lei, segundo o jurídico da casa, já existe, né? Para demais informações, e pelo andar da carruagem, se fosse cumprida a risca, a gente não precisaria estar apresentando outra lei, né? De transparência, principalmente para os gastos de Covid. Só um adendo, que já tem a lei que eu citei, a 12.527 de 2011, que é a lei acesso à informação, e tanto a lei de responsabilidade fiscal, a partir do artigo 48, ela fala que todos os gastos envolvendo orçamento público têm que ser publicizado através do portal da transparência, tanto que o portal da transparência, o próprio nome já é elucidativo, transparência. O problema é que as informações ali não são de fácil compreensão. Isso já tive várias batalhas com a administração anterior do Legislativo Estanciense, que não adianta só colocar informação sem ninguém nem o mínimo conseguir compreender o que coloca. Não adianta só copiar demonstrações contábeis e botar lá dentro que ninguém não vai entender, que não é um contador, que nem o vereador Jacó. Nós que somos leigos na área de números, nós temos que entender de um modo fácil ou compreensível. Não adianta estar lá a informação se ninguém entendê-la. Então cabe a nós agora exigir que o Executivo faça cumprir essa lei. Como é que a gente pode fazer isso?
Vamos fazer uma convocação? Fiscalizando o executivo e cobrando deles que sejam colocadas informações de um modo acessível, tanto que o atual prefeito do município, acho que foi o vereador na legislatura passada que mais fez leis objetivando a transparência. Então a gente pode convocar uma reunião, né? Uma reunião mesmo, com membros do executivo, não sei se cabe daí fazer como comissão, mas seria bacana nós convocarmos uma reunião. Eu concordo com a né? indicação do vereador Fica a minha Antônio, sugestão daí. se possível convocar pela fiscalizatória, né? É importante. Essa lei, então, como eu comentei antes, veio na questão que deu mais de 30 questionamentos, né, daqueles gastos do Covid, né, que se tivessem discriminado certinho, provavelmente nós e o executivo não teriam um retrabalho, né? Daqui a pouco, se tivesse discriminado certinho ali, então. Que ali foi feito de propósito, né? É. Ou não divulgar. Vamos entender que a descrição foi mal feita, ou melhor, não detalhando todos os quesitos, e sendo contador ou qualquer outra função, mas quando a gente olha que tem uma compra de determinado material, mas não tem quantidade que dê para calcular o valor unitário, a gente fica sem noção. Sempre a nossa referência na identificação do valor unitário e de onde é que está vindo, porque aí até a comparação das questões. E isso aí é principalmente nas questões não licitadas, né? Que acontece isso, porque quando há licitação já é um método mais seguro, mais trabalhado, mas quando é no caso de urgência, que nem o Covid, como tem outras questões também, isso aí no portal não nos diz muito, porque nos deixa muito no escuro. Com certeza. Então temos que buscar essas informações e fazer essa transparência realmente acontecer. O que o senhor... Eu sugiro que a gente marque uma reunião com os responsáveis na parte do executivo para que comece o portal da transparência a ficar mais transparente. Inclusive tem uma outra lei que a gente poderia encaixar nisso, é aquela lei do ex-vereador, eu não posso dizer, a lei não é de vereador, né? Mas eu não sei o número da lei, então vou dizer, é uma lei do ex-vereador Carlos Boni, que inclusive solicita que, até da parte da saúde, né, na Secretaria de Saúde, tenha publicamente as listas de espera para cirurgias, para exames, né? Então, de repente, a gente pode convocar os responsáveis do Executivo por esses setores e também pelo TI, para que a gente possa começar a cobrar que eles coloquem em prática essa transparência. Só para colaborar, acho que o João depois pode complementar, né, na questão ali dos gastos, né, onde a gente apurou a questão dos gastos desnecessários, né, na assistência social, onde já foi encaminhado questionamentos esperando o retorno, né, respostas do executivo para ser tomada então as devidas providências, vereador. E ainda fazendo um complemento, a gente fez então essa primeira análise dos gastos, né, e achamos esta dúvida, não vamos pontuar nada até o momento, porque a gente tem que ir um pouco mais a fundo. E com a chegada dessas respostas que a gente fez, desse novo pedido, eu já digo que comentei e baterei na tecla que, se de fato não baterem as informações, eu acho de suma importância que a casa ainda instaure uma CPI para investigar os gastos que vieram para recursos de combate ao Covid na assistência social. Eu acho de suma importância porque é responsabilidade, a gente está indo atrás do problema, e se de fato a gente não conseguir averiguar todas as informações na comissão especial, acho que a gente tem que instaurar ainda uma CPI para ir atrás dessas informações. É importante comentar que é desvio, né, de finalidade, doutor, e também desvio de recurso público, né? Então, concordo com o João. E só para complementar, né, peço então de novo que, se possível, convoque o secretário da administração, né, para prestar esclarecimentos e a gente conversar sobre essa lei da transparência. Seria com a administração da Fazenda? Eu acho que ainda engloba mais secretários, né? E também o pessoal do TI. Eu acho que seriam ambos. Para que seja... Ambos. Porque quem cuida de publicizar isso é da administração. Passa para a administração, é o secretário da Fazenda. Literalmente, Poder Executivo, perfeição de um Poder Executivo, tinha que haver integração entre todas as secretarias.
Agora, inclusive, se há- como está previsto também o secretário da Administração e Fazenda ser o mesmo logo adiante, né? Vai ser unificado uma pasta só, mas de qualquer forma, nesse momento, chamamos os dois então. Vamos convocá-los então para daqui a 14 dias, o secretário da Fazenda e da Administração. Obrigado, presidente. Leitura da ata, então. Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória, realizada em 1/3/2021. Em discussão? Em votação? Favorável? Aprovado por Favorável. unanimidade. Nada mais havendo a tratar. Presidente, eu ia fazer, eu comentei com os colegas todos sobre aquele PI dos Ah, terrenos. Dos terrenos, lembra? Lembro. Aí eu queria fazer como fiscalizatória, para que a gente debatesse junto. Só para uma questão aqui que já gerou, só para pontuar, eu acho que seria interessante, já que a Câmara está fechada, né, para o público e para convidados, vamos fazer, acho que essa convocação por videotransferência. Não, eu estou agora falando do pedido de informação sobre os terrenos, sobre a localização deles, aquele que a gente comentou anteriormente, sobre a localização deles e pedido, né, de valor de mercado, etc. Esse é o que eu gostaria de fazer como fiscalizatória. Aí sobre a convocação... Ok. Não, era só para... Desculpa. Perfeito. Era só para... Aceita, presidente? Pode ser. Deixamos para a próxima. Beleza, Isso. então. Perfeito. Não, acho que só para quando a gente fizer uma convocação, isso seja indiferente, né, enquanto a gente estiver em bandeira preta e com a câmera fechada, vamos buscar a utilização das videoconferências, né? Já conversamos aqui, é viável, estava sendo feito assim no ano passado. Temos o telão à disposição, temos todos os mecanismos, então acho que ficaria interessante já para a gente também manter esses cuidados, né? Mantendo os protocolos. Não sei o que os colegas acham, né? Mas é plenamente viável de acordo com... É o caminho, né? É a solução que a gente tem. Será por videoconferência então, se a bandeira permanecer preta. Até dia 22 de março. Né? Mas, Só um adendo, não ia mudar nada ter dois a mais aqui dentro. Um pode sentar Não. ali e um lá. de repente, seja mais... como é que eu dizer, mais fácil de... É um assunto que poderia ser tratado assim, mas de repente presencial seria melhor. Acho que é só não disse para essa em específico. Acho que isso talvez para deixando aberto a possibilidade, né, Sim. da gente Sim. fazer dessa outra maneira. É só fazer esse Tranquilo. adentro mesmo para outros e eventuais, né? Tranquilo. Vamos fazer presencial então. Mais alguma coisa? Nada mais havendo a tratar. Convoco os membros da mesa e os colegas vereadores para a próxima reunião. No dia 15, né? 15, segunda-feira próxima, após a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E desejo a todos um bom retorno para quem está nos assistindo. E daqui a pouco vamos ter mais uma reunião extraordinária. Obrigado.